vídeo de hoje eu vou te ensinar a deixar sua casa mais bonita com 7 dicas práticas. Antes de começar qualquer uma das dicas, eu vou te pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, curtir aqui, tá? Porque isso ajuda o nosso canal a entregar para mais pessoas. Para quem ainda não me conhece, eu sou Viviane Bueno, eu sou designer de interiores e atuo na decoração há mais de 20 anos. Então vamos lá. Dica número 1, a altura dos quadros. Isso é um erro muito comum. Então se você tem um quadro aí na sua casa que você vai ver no vídeo, agora que você vai perceber que não está na altura adequada, é muito normal isso. Em quase 80% dos lares das casas, as pessoas acabam prendendo os quadros, né? Colocando numa altura, às vezes até equilibrando com a porta, com a lisar, com as guarnições da casa, o que é um erro, tá? Por quê? O quadro ele tem que estar numa altura visual, para que você possa admirar a peça, o quadro, né? Ou se for uma escultura, seja o que for, né? Essa peça ela tem que ornar, ela tem que estar ornamentada dentro desse espaço, né? Que pode ser uma sala, um quarto, um corredor, uma sala de jantar. Então, a altura ideal é 1,60 m. O eixo desse quadro ele tem que estar na altura de 1,60 m do chão. Então, você conta do chão até 1,60 m, é mais ou menos isso. Tem que estar o eixo do quadro, que é o meio do quadro. Claro que isso não é uma medida exata. Às vezes, se é uma família de pessoas mais altas, uma altura, né? A média das pessoas da casa, dos familiares, são pessoas altas, que é difícil aqui no Brasil, né? Você pode ter aí um pouquinho para mais, 1,65 m, 1,70 m, não tem problema. Mas não pode fugir muito dessa altura. E isso também vale para mais baixo. Pode ser 1,55 m, né? 1,50 m, aí tudo bem. Esse eixo do quadro, que é o meio do quadro, tá? Isso causa, quando o quadro ele tá muito alto, ele causa um desconforto visual, como eu já tinha falado, mas ele também parece que a decoração tá faltando algo, né? Parece que ela tá perdida, porque o quadro, assim como outros objetos, eles têm que estar dentro da decoração, eles têm que estar ornando na decoração. Então, um quadro preso de maneira errada, de altura errada, ele parece que ele tá perdido, parece que ele não faz parte da decoração. Isso é um ponto muito importante. Dica número 2, que é a cortina. A cortina também é um item muito importante na decoração, assim como o quadro. Ela tem que estar, a altura dela, se puder, claro, se for possível, ela tem que estar o mais próxima ao teto, que ela fica próxima ao teto e que ela vá até o chão. Cortina no meio do caminho, né? Aquela cortina que só cobre a janela, ou uma persiana num local que não é para ter a persiana, parece que tá faltando alguma coisa. E ela fica meio perdida, ela não dá o acabamento que é necessário na decoração. Então a cortina ela também faz parte dos elementos decorativos de um ambiente, né? Que pode ser a sala, o quarto, né? Um escritório. Então assim, e cortina sempre de tecido, do chão ao teto, e de tecido, se for melhor, tecidos que sejam fluidos, mais leves, né? Em que momento a gente se usa persiana? Persiana, quando a gente se tem uma bancada, algo embaixo da janela que te limite aí com essa cortina longa até o chão. Então, nessa situação, é a situação que a gente se coloca uma persiana, que aí pode ser de rolo ou aquele estilo romano. Então, assim, a cortina, ela é um item essencial na decoração e ela é um elemento importante para envolver o seu ambiente. Jamais cortina curta. Ela não envolve, ela fica parecendo que tá faltando alguma coisa. Antigamente, lá na casa da vovó, né, nas cozinhas de campo, se fazia aquela cortininha liberando a pia. Aí até tudo bem. Por quê? Porque você tem uma bancada ali, logo abaixo da cortina. Aí tudo bem, uma cortina curta. Ainda dá para você se entender. Mas, mesmo assim, a gente hoje indica que seja usada uma cortina de persiana, aquele rolo, fica mais elegante, fica mais bonito, tá? Então, essa troca aí na sua casa, se você tem uma cortina curta, opte por uma cortina longa. Isso vai dar um charme, vai dar um visual, vai dar um acabamento melhor para sua casa, sua sala, seu quarto, qualquer ambiente que necessite uma cortina. Terceira dica para deixar sua casa mais bonita: o tamanho do tapete. O tapete é um item tão essencial quanto a cortina numa decoração, mas ele tem que ter um tamanho correto. Então, se a sua casa você está achando que está faltando algo, ela não está tão bacana assim, dê uma olhada no seu tapete, vê se ele está no tamanho ideal para sua sala. O tamanho ideal é que ele pegue toda a extensão do sofá, sobre um pouco para as laterais do sofá, uns 20 centímetros no mínimo, e ele vá até próximo o raio
sofá que você tenha, né, na frente do sofá, que geralmente as casas, né, a maioria das casas, apartamentos, é o sofá de um lado, o layout acaba ficando assim, e o rack na frente. Então esse tapete ele tem que ir até próximo ao rack, não precisa ir para a parte de baixo do rack, mas o sofá está em cima, né, com os pés da frente em cima desse tapete. Então é importante que esse tamanho do tapete seja adequado para o tamanho da sua sala. Uma sala pequena, às vezes com um tapete que vai até quase a sala de jantar, não fica legal, também vai ficar demais. E uma sala muito grande com um tapete só ali centralizado em volta da mesa, né, embaixo da mesa de centro, também parece um tapete ilha. Ele vai estar ali meio perdido. Então assim, o tamanho do tapete vai deixar um tamanho correto do tapete, ele vai deixar a sua casa mais bonita. Então você fica com essa dica. Ele tem que sobrar 20 centímetros para as laterais do sofá, os pés da frente do sofá tem que estar sobre o tapete e o tapete ele tem que ir próximo ao rack. Isso é o correto. Dica número 4, para você deixar a sua casa mais bonita, é a altura do pendente da mesa de jantar. E isso vale também para a mesa lateral, para algum local que você tem um pendente. Mas eu vou falar aqui em especial para a mesa de jantar. Eu vejo muito às vezes, né, uma sala de jantar com uma mesa e o pendente ele tá muito lá próximo ao teto. Então assim, o pendente ele tem que vir do teto e ele ficar a uma altura de 70 do tampo da mesa até 90 até o pendente. Então pode variar, até aí 75, 80, 85. Essa vai ser a altura ideal para que as pessoas conversem, esse pendente não atrapalhe, a pessoa possa se levantar da mesa também sem bater, né, a cabeça, ter qualquer tipo de acidente ao pegar o pendente, ele está centralizado na mesa. Já aconteceu muito nas consultorias, a pessoa tem um pendente até bonito e a mesa não tá esse pendente centralizado com a mesa. O certo é, o pendente está centralizado na mesa e ele tá nessa altura. Essa é a altura ideal. Então, às vezes você olha uma sala de jantar, você tem tudo, tem um pendente, tem uma mesa, tem as cadeiras, mas você acha que tá faltando alguma coisa. Às vezes é o pendente que tá errado. O simples fato de você arrumar, colocar nessa altura ideal, você vai ver que vai estar mais ornamentado, sua casa vai ficar mais bonita. São esses pequenos detalhes que fazem o todo, a decoração fluir e ficar bacana. Quinta dica para você deixar a sua casa mais bonita é você, pelo amor de Deus, esconder os fios que você tem aparente aí. Então, eu sei que hoje em dia, com computadores, TV a cabo, são tantos aparelhos, Alexa, é muito aparelho, né? Então a gente precisa de muitos fios. Então existe no mercado algumas opções de você estar fazendo assim, escondendo o máximo que você puder esses fios. Isso vale para escritórios, salas de TV ou até a própria TV no quarto, a gente ter maneiras de esconder esses fios. Existe no mercado alguns organizadores de cabos, como eu estou colocando aqui nas fotos, que você pode estar colocando atrás ou próximo da TV, ali atrás, se for um rack que tem uma segunda, né, prateleira, você pode estar colocando ali e você tenta esconder de alguma maneira esses fios nessas caixas, que são caixas organizadores justamente para fios, tá? Às vezes até, eu falo muito uma dica, às vezes tem algum fio em cima, né, do rack e às vezes o simples fato de você mudar a decoração de lugar, colocar um vaso, colocar uma pilha de livros, você já está escondendo aquele fio aparente. Então são maneiras que a gente pode também esconder de forma fácil, sem muita dor de cabeça, sem quebra-quebra, mas só o simples fato daqueles fios não estarem aparentes, isso você deixa realmente a casa mais bonita. Porque fios aparentes, aquele excesso de fio embolado, acaba dando um efeito visual de desorganização. Isso acaba, consequentemente, deixando a casa mais feia, deixando desorganizado, parece que é uma falta de cuidado, que na verdade são fios que a gente precisa no dia a dia, mas que a gente pode estar camuflando, né, de uma forma mais inteligente para que eles não apareçam, não fiquem, não tomem, né, o lugar da decoração aí na sua casa. Tem também as tomadas com eletrofita, né, que você pode fazer, aí você pede para alguém de elétrica que você não precisa de muito trabalho para quebrar, para você estar levando, isso serve para as tomadas de um ponto a outro. A eletrofita é uma maneira mais fácil também de você colocar mais tomadas ou tomada mais próximo do seu aparelho para que esse fio não fique tão alongado, né? Levando para um outro lado da sala para você ligar qualquer tipo de aparelho. Aí isso é uma dica, procure aí no mercado que tem não só a eletrofita, como essas caixas organizadores justamente para fio. Assim como em mesas de escritório, tem uma canaleta também que você coloca encaixado ali, que ela fica por trás, na parte de trás, é como se fosse
fosse uma bandejinha para você esconder os fios. Isso também é bacana, isso também é uma ideia boa para você estar escondendo esse bolo de fio aí na sua casa. Vamos para a dica número 6, que é a troca de lâmpadas. Se você tem lâmpadas, muitas lâmpadas frias aí na sua casa, que é aquela lâmpada branca, troque por lâmpadas amarelas. Isso faz uma diferença, dá um conforto visual, dá uma beleza na casa. Isso é muito importante. Eu sei que as pessoas insistem em colocar lâmpadas brancas na casa por achar que às vezes é quente. Quando a gente fala tons neutros ou quente, a pessoa acaba remetendo a algo que vai esquentar. Não, a lâmpada ela não esquenta, ela não vai esquentar a sua casa. A lâmpada ela simplesmente ela vai dar um conforto visual, uma beleza aí no seu ambiente que vai fazer toda a diferença. Geralmente a gente usa em quartos e sala os tons quentes ou neutro, tá? Mas os quentes ficam mais aconchegantes, inclusive no quarto. No quarto sempre quente. E cozinhas e banheiros o tom neutro, porque o tom neutro ele é o que mais se assemelha ao tom natural, da luz natural que vem. A fria, né, que geralmente são a de mais de 6.500K, são o que é usado quando você precisa de muita atenção, que são centros cirúrgicos, açougue, clínicas, que não é o caso de uma casa. Então, simples fato de você trocar a seu tipo, a sua cor de lâmpada, vai dar um efeito visual, um conforto visual e um aconchego, vai ficar a casa mais acolhedora e vai ficar, consequentemente, mais bonita também. E agora vamos para a 7ª e última dica, que são as plantas naturais e as flores também, tá? Planta natural, a gente sempre fala, né? A maioria dos decoradores, arquitetos falam sobre ter planta natural aí na sua casa. Muitas vezes a pessoa quer comprar um móvel, uma cadeira, né? Ou tá mudando para um apartamento novo e tem muitos gastos, né? Sofá, tudo é caro. Sofá, mesa, são grandes peças que você precisa comprar e às vezes acaba não sobrando para a parte de decoração. Então, planta é um artifício muito barato e é uma das coisas que deixa a casa mais bonita, você ter vasos de planta natural. Então, assim, é importante você ter, aí depende muito do tamanho do seu apartamento, da sua casa, ou você tem vasos maiores com plantas mais altas, maiores, ou pode ter também um trio de plantas médias e pequenas, um vaso, ou plantas sobre uma prateleira, ou em cima do rack, no cantinho, numa mesinha lateral. A planta traz uma sofisticação e ela traz um frescor, uma beleza para casa que faz toda a diferença. Assim também como você comprar de vez em quando um ramalhete de flores ou 2 ou 3 pequenas flores avulsas e você complementar com algum tipo de folhagem. Isso também é um artifício que não é caro. Você deixa a sua casa decorada, você traz um frescor, parece que a casa está mais arrumada e deixa a casa bonita. Planta é um artifício fácil, que não é caro e que, de fato, deixa a casa muito mais bonita. Então, se a sua casa está sem vida, está meio lisa demais, não tem nada, só tá ali o sofá com a mesa, o rack, tenta colocar um vaso de planta. Tem plantas para tudo quanto é tipo, manutenção também, para quem gosta não liga de ter uma manutenção diária porque tem tempo, ou para pessoas que não têm tempo, que precisa de uma manutenção mais rápida, que não tenha manutenção, também tem plantas, né, para que tenha esse tipo, né, que consiga conciliar com o seu estilo de vida. Então, sempre passou numa feira, alguma coisa, traz um pouquinho de planta, um verdinho para casa. Tem o eucalipto, que é uma planta que é duradoura, você pode colocar no vaso, ela dura por meses. E existe também outros tipos de folhagens que você pode ter em casa e que ela traz um frescor e elas têm uma maior durabilidade. E aí, você gostou das dicas? Se gostou, de novo eu vou pedir, dá um like, se inscreva no canal, isso vai me ajudar